Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, tenho 22 anos, sou de Recife, Pernambuco, no Brasil. Estamos agora morando em Portugal. Meu nome é Cleciene, tenho 28 anos, sou de Recife, Pernambuco. Então, nossa história começou lá no Brasil, quando a gente já não estava muito satisfeito, né, com algumas coisas. Quem conhece sabe, né? A gente tem muita insegurança, a qualidade de vida é reduzida porque os custos são muito altos, enfim. E a gente decidiu imigrar, né? Mudar de vida, arriscar, tentar uma coisa nova. E isso começou lá, na realidade, em 2023, 2024, com a ideia de tentar mudar de vida, conhecer outro país, conhecer uma nova cultura. E aí a gente deu entrada no visto em 2025. A gente, como o presidente já tinha promulgado a novo visto de procura de trabalho, a gente teve que ser rápido. Então a gente ficou um pouco com medo da gente dar entrada no visto sozinhos para não acontecer nada de errado, até porque era uma incerteza, não era nada certo. Mas mesmo assim a gente contratou uma assessoria para fazer todo o processo direitinho e deu certo, saiu aprovado. Graças a Deus. Inclusive, excelente assessoria, que nos ajudou muito. Sim, se vocês vierem me perguntar no privado, eu indico muito. Ele fez todo o nosso processo. E aí, quando o visto saiu aprovado, o nosso visto saiu aprovado em janeiro de 2026. E quando saiu aprovado, a gente não foi de início para Portugal. O nosso visto começou a valer dia 25 de janeiro e a gente não, como estava organizando nossas coisas para poder viajar, a gente fez toda a documentação, a gente fez NIF, a gente fez NIS, a gente estava adiantando algumas coisas também, que vocês sabem que não é fácil, né, imigrar. E aí a gente viajou mesmo no dia 9 de março. Então a gente passou esse tempinho todo lá no Brasil, o visto lá rolando, e a gente organizando nossas coisas para poder viajar. Lembrando que, sim, muita gente viaja sem a documentação necessária, né? Até emite o visto de trabalho, visto de estudo, mas é necessário você dar entrada no seu NIS, no seu NIF, que são documentos muito necessários aqui em Portugal, para poder você abrir uma conta no banco, conseguir um contrato de trabalho, um arrendamento, que aqui se chama arrendamento, né? Lá no Brasil se chama aluguel. Aí você precisa de toda essa documentação porque facilita muito sua vida aqui. Você pode vir sem, mas Sim, inclusive aí toda vez que a gente vai entregar um currículo, eles perguntam: vocês têm documentação? Então é muito importante você já vir preparado do Brasil, porque não é fácil, né? Você vir apenas só com um visto. Tem gente que não tem condições. A gente também não tinha condições, mas a gente foi fazendo uma rifa, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. A gente juntou dinheiro e assim a gente foi fazendo do nosso jeitinho e a gente conseguiu toda a documentação. muito sacrifício, muitas horas de trabalho. Depois a gente vai fazer outros vídeos falando detalhadamente todo o processo da viagem. A gente está resumindo aqui para vocês um pouco da nossa chegada, porque a gente não gravou vídeo em nada. Então a gente está gravando esse aqui só para a gente se apresentar e também dizer para vocês como vai ser nosso canal. Entendeu? Que a gente quer falar de tudo sobre Portugal, tudo detalhadamente. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa viagem, vamos falar um pouco sobre a companhia aérea que a gente veio, como foi o serviço, a gente veio com PET. Sim, Futuramente a gente vai fazer um vídeo só de PET, só do sabendo PET, o passo a passo, como explicando foi. toda a documentação, os tipos de ração que tem aqui em Portugal, que a gente trocou, teve que trocar, a documentação que precisa quando chega aqui em Portugal dele. Vou fazer um vídeo bem completo explicando tudo isso. Sim. Sobre a E companhia aérea, a gente veio com a Azul, as viagens. entendeu? A gente ia vir com a TAP, só que estava um pouco mais caro do que a Azul. E como a gente queria economizar, então a gente veio com a Azul. A gente veio, na verdade, com a Euroatlântica. Foi. Mas a Azul é que fazia o... A Azul alugou uma aeronave da Euroatlantic, né? Aí ela estava prestando serviço para ela. A operação era Azul, mas só que o avião era Euroatlântica. Assim, eu gostei da viagem, nunca tinha viajado de Euroatlântica. Foi bom. Foi bom, só achei um pouco apertado. Porque eu que sou alta, meu marido também é alto, e aí as pernas da gente ficam um pouco limitadas ali no assento. Quem é baixinho, dá, tranquilo, mas quem é alto
vai sofrer um pouquinho porque é apertado, tá A certo? gente não é referência, né? Que a gente já tem É. acima de 1,84 m, aí já é E muito alto. também o pet veio no nosso colo a viagem inteira. A gente não colocou embaixo, então eles deixaram ele ficar no nosso colo toda a viagem. Até 10 quilos, juntando o peso do pet e a bolsinha de transporte, se tiver acima de 10 quilos, aí o pet tem que ser despachado. Sim, como ele tem menos de 10 quilos, então tranquilo. Ele foi com a gente lá na cabine e o voo foi tranquilo, gente. Só que a questão do assento era um pouco desconfortável. A gente não conseguiu descansar direito, certo? Mas a comida também tava legal. Não é lá essas coisas, mas tudo bem. A gente comeu, também tava com fome, né? E a gente comeu, mas também não é lá essas coisas deliciosas, não. Mas é bom, é bom. Em relação à primeira semana aqui em Portugal, estamos completando hoje 8 dias aqui. E o que é que estamos achando? Então, eu tô achando frio. A gente que vem de Recife Muito quente. é muito quente, então quando a gente chega aqui é um choque, sabe? Tá gripado. Meu marido tá gripado também. Eu também no primeiro dia fiquei com a garganta inflamada, um pouco assim, irritada na verdade. Mas tomei um dipirona e a gente trouxe também de Recife também uma dica pra vocês. Medicamento. Eu trouxe uma bolsa cheia de medicamentos, assim, comprimido, ibuprofeno, trouxe tudo. Tudo eu trouxe do Brasil já pra quando a gente chegar. Eu sei que aqui pode vender, mas já é outro nome, sabe? E a gente tem que voltar um pouquinho na fita, porque a gente tem que falar como foi lá o processo quando a gente chegou no aeroporto de Porto, a imigração. Sim. Tem que Vamos falar sobre a migração, né? Quando a gente chegou, a gente tava bastante nervoso, porque a gente viu os vídeos na internet de que, pergunta isso, pergunta aquilo, meu Deus, será que vai dar certo? O que é que eu fiz? A gente já pegou uma pasta, sabe? Aquela pasta preta. 50 mil documentos. Que vem um monte de, como é que se diz? Daqueles plásticozinho transparente. Não vou saber o nome agora que eu esqueci, mas a gente colocou documento por documento bem certinho. Acho que imprimiu tudo e colocou folha por folha. Aí o que acontece? A gente, quando chegou lá no aeroporto de Porto, a gente já pegou a mala de mão de 10 quilos já para não enfrentar uma fila tão grande. Então a gente não veio com mala despachada, tá? A gente veio só com mala de 10 quilos. E aí, a gente, quando chegou no aeroporto, que a gente foi correndo pra fila para as pessoas não chegarem lá, a gente foi correndo, ficou na fila. E ainda pegou fila. Quando chegou lá, tinha um monte de gente. Umas 70 pessoas na frente da gente. Aí eu, meu Deus, então não adiantou nada de correr. Aí quando a gente chegou lá, aí fica como se fosse um monte assim de polícia. De polícia, né? É uma bancada, né? Nessa bancada tem vários gabinetezinhos assim de identificação. Aí você chega, entrega seu passaporte. Aí, na verdade, quando você chega, quando vai de um por um, aí vai indo, aí vai saindo, aí vai outra pessoa, é assim. Vai passando assim a fila. Entendeu? Quando chega lá, a gente dá nosso passaporte pra ele visualiza o passaporte, visualiza o nosso passaporte e aí pergunta. Desculpa. Visualiza nosso passaporte e pergunta. Clecênio da Silva Ramos, Leonardo de Souza Oliveira, sim. Estão com visto de procura. Desculpa, gente, é porque ele tá gripado, tá? Desse clima que tá aqui em Portugal. Frio. E aí, ele pergunta. Ele fala o nosso nome, às vezes eles perguntam assim: seu visto tá válido até quando? Seu visto tá válido até quando? Aí você tem que saber. Porque ele pode perguntar isso lá. Eu vi que ele perguntou no menino que tava na frente, não foi? Foi. Ele perguntou, seu visto vale até quando? Aí eu já disse, meu Deus, deixa eu ver aqui meu passaporte. Preciso saber direitinho. Aí, quando eu abri, eu decorei, mas ele nem perguntou. A gente veio com carta convite. Foi. Então foi uma coisa muito legal, gente. Se vocês tiverem como ter uma pessoa aqui em Portugal que possa me ajudar em relação à carta convite, eu aconselho por demais. Porque ajudou muito a gente. E foi isso que o policial pediu, não foi? Na imigração, foi justamente isso. Ele perguntou assim, vocês vão ficar onde? Aí a gente disse, não, a gente tá com carta conforto. Aí, carta convite, desculpa. Carta convite. Aí
Ele pediu pra olhar, aí eu entreguei a ele olhou tudo certinho e carimbou. A gente ficou tipo, só isso. Aí não foi, amor. Ele pegou assim, carimbou. Quando ele carimbou, chegou daquele alívio, sabe? Parecia que a alma tava saindo do corpo. Aí eu disse, Jesus, segura meu coração. Eu tava muito nervosa, mas muito nervosa, porque eu fiquei com medo dele pedir mais coisas, sei lá, eu não tenho ali na hora. Aí quando ele só pediu a carta convite pra dar uma olhada, que ele só perguntou o meu, tá? Ele só viu a minha documentação, ele falou assim, Clécia da Silva Ramos? Eu disse, sim. Aí ele, você vai ficar onde? Aí eu Olhando disse, pra ela. foi, acho que é porque eu tava nervosa, que ele tava já olhando da fila, eu disse, meu Deus, que não vá pra ele, que não vá pra ele. Ele chamou. Mas deu tudo certo, gente. Graças a Deus, é um nervosismo mesmo, mas a gente tava tudo certinho. A gente tava com toda a documentação, tava tudo impresso, mas é só nervosismo mesmo na hora. E aí deu tudo certo. Quando ele carimbou, eu... Aí a gente pegou, passou. Como a gente veio com PET, a gente... E depois eu vou explicar a vocês passo a passo em relação ao PET. Mas quando a gente chegou em Portugal, a gente tem que ir numa salinha para poder levar o PET lá, que a gente avisa antes, 48 horas antes da gente pegar o voo, a gente tem que avisar. No aeroporto de Porto, ele já fica um veterinário esperando lá a gente. E eu vou explicar a vocês no outro vídeo mais detalhado, tudo certinho. E aí, quando a gente chegou, a gente levou Atos lá, que é o nosso pet, levou ele lá, o veterinário viu toda a documentação, leu o chip dele, tudo certinho. Padrão. E aí deu uma declaração que precisa dessa declaração para sair do aeroporto. Inclusive, quando a gente saiu, a moça já disse, pet, aí eu já mostrei o papel, aí ela, pode passar. E aí a gente passou. Então não invente de tentar burlar lá, de sair do aeroporto sem mostrar nada, de passar porque a gente pagou. Tem que pagar uma taxa, né? A gente pagou 42,25 €, não foi? 50, 42,50 €. Mas, vou passar aqui, eles não vão me ver sem pagar. Não façam isso, porque lá no final, quando vocês forem sair do aeroporto, fica uma pessoa lá já de olho, viu? Fora que o cachorro ele tem que ter um documento, né? É como se fosse um passaporte europeu. Ele deu um prazo de alguns meses. 4 meses, parece. Para poder... Eu vou explicar. Com essa declaração, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Na verdade, ele dá uma declaração para que a gente possa, até 4 meses, fazer essa troca junto ao veterinário. Que é o documento, é como se fosse o passaporte dele. Passaporte, Para poder ele andar na rua, enfim, passar por qualquer fiscalização e não ter nenhum problema. E aí a gente vai fazer ainda essa troca dele, a gente tem 4 meses ainda, então vamos com calma. Aqui em Portugal é muito rígido esse negócio de pet. Eles têm uma, assim, pelo menos do nosso ponto de vista, né? A gente não vê cachorro na rua solto, é muito difícil. Sim, Mas... e também a gente tem que seguir a risca todo o processo do cachorro, porque senão dá errado. Então tem que seguir, então eu vou explicar a vocês passo a passo, porque a gente que fez o PET, então a gente que fez o passo a passo dele, eu vou explicar a vocês do início até o fim, detalhadamente, tá certo? A gente chegou agora a gente veio dia 9, chegou dia 10. Chegou dia 10 de março. Em relação ao clima aqui, é frio. Assim, a gente não tem costume com lugar frio. Quando a gente chegou, tava 6 graus. Sim. E é muito frio. Assim, do nosso ponto de vista, né? Cada um tem a sua percepção do que é frio. Mas eu acho que quando vem de São Paulo, quando vem assim de Santa Catarina, você já tem aquele frio, não é? Mas também não é comparado aqui a Portugal, mas pelo menos você tem uma noção de como é frio. Já lá em Recife, a gente era de Recife, é muito quente, então a gente é totalmente assim. Quem é de Recife sabe, é quente na sombra. Quando a gente chegou aqui, não foi, amor? A gente chegou que abriu assim a porta do Quando a gente saiu do aeroporto, menino, parece um impacto assim, ó. O vento bateu. Parecia que tá dentro do... A sensação é que você tá entrando no freezer. Eu acho que é por isso que no outro dia minha garganta tava arranhando. É muito frio. Hoje, graças a Deus, eu tô mais tranquila, assim. Ele já tá começando a atacar a rinite dele, a ficar gripado, assim, corizando. Então, assim, vocês que vêm de Recife ou de outros países, já vem preparado. Já vem com remedinho que você já toma. A gente tinha um remédio, ele tomou no avião, que ele também teve crise, mas também tinha uma moça lá no avião que tava também, que a gente deu o remédio a ela, então a gente ficou sem nenhum aqui agora. Então a gente vai ter que sair para comprar mais remédio, mas você já vinha preparado. Se você tem problema
com rinite, com outra coisa assim, já venha com bastante remédio. Porque quando chegar aqui, você vai sentir e você vai ficar corizando, gripado, pelo menos até o início. Hoje tá um dia quente, né? Aí aqui tá uns 15 graus. É. O dia quente aqui, 15 graus. Mas a gente já tá se adaptando, né? A gente já hoje já sentiu um pouquinho de calor, mas se você ficar descalço, aí você sente o chão gelado, você sente realmente um frio muito grande. Gente, eu queria também falar com vocês em relação ao horário, né? Que a gente também está se adaptando ao horário daqui de Portugal. Porque lá no Brasil, aqui são 3 horas, 3 horas depois, né? A diferença do fuso horário, né? Aqui são 3 horas. Enquanto aqui é meio-dia, no Brasil são 9 da manhã. E aí a gente tá se adaptando, a gente dorme muito tarde, porque lá no Brasil a gente dormia 10 horas, 10 e meia. Aqui a gente tá dormindo meia-noite e pouco, porque a gente não se acostumou ainda com o horário daqui. Entendeu? E quando a gente acorda com muito sono. Cansado, né? Cansado, isso. Eu também vou falar com vocês fazer um vídeo para vocês em relação a trabalho, tá certo? A gente vai deixar um vídeo para vocês em relação ao trabalho. A gente já entregou bastante currículo. Algumas empresas já ligou, já se comunicou com a gente. Eu também já fiz um part-time, tá, gente? Eu já fiz um part-time. Então, eu vou trazer para vocês um vídeo completo de tudo sobre emprego, do que a gente fez, como foi. Eu tenho muita experiência assim para contar a vocês na noite que eu fui para fazer um part-time. Então eu vou contar, vocês vão rir muito porque eu fiquei perdida. E aí eu vou trazer para vocês um vídeo também. Espero de coração que vocês gostem, né? Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. A gente tá aqui, a gente não sabe direito ainda gravar os vídeos, né, amor? Editar. Então a gente vai soltar assim mesmo o vídeo pra vocês. Tô com o celular velhinho do Brasil gravando. A gente vai soltar pra vocês o vídeo assim mesmo, sem editar. Sem muita maquiagem. Corte, ao vivo. Então, espero que vocês gostem da gente. Fiquem com a gente, porque a gente vai contar tudo. A gente vai passear, mostrar os lugares. Lindo. Isso, nos supermercados. A gente vai gravar. Inclusive, a gente já foi em vários, só não foi ainda no Pingo Doce, mas eu vou gravar pra vocês. Na Primark, em lojas de roupa. A gente já comprou também umas peças de roupas que tá incrível. Então, a gente vai trazer tudo pra vocês. Então, que vocês gostem da gente, do jeito simples de ser. Do nosso petinho, né? Petinho, mamãe. É Atos. Né, mãe? Todo lindo. E aí... E a gente vai trazer esses vídeos bem legais pra vocês, gente. Espero que vocês gostem da gente, tá certo? Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bebam água. Tchau, gente. Beijo.